Na sede principal do grupo Shenjia, um homem recebe a notícia de que foi demitido. E ele pergunta-se, o porquê eu fui demitido? Estou sendo injustiçado, eu nunca toquei no dinheiro. Eu gastei todos os meus dias nos últimos 3 meses trabalhando igual um condenado para essa empresa. Recentemente, nós discutimos sobre um grande projeto e você ainda me prometeu um aumento. Não seja tão sério, você assinou os documentos da sua própria demissão. Não tem como cancelar. E ele se sentiu traído. Afinal, ele se lembra de quando o enganou para assinar aquele documento. Você ter aproveitado para pegar o dinheiro junto, como assim? Pare de falar bobagens. Você não tem provas e está tentando arruinar a minha reputação. Fique longe de mim. O cheiro de miojo e metrô vindo de você me faz querer vomitar. Jing Yang, seu maldito, eu vou acabar com você, você armou tudo para mim. Ainda querendo falar sobre isso? Eu não sou o culpado da história. Atingido com um soco e o derrubando sem precedentes. Está vendo? Esse é o poder que apenas os ricos têm a qualificação necessária para aprender. Mas ele o vê se levantar, com essa força, dizendo que pediu por isso. E um dia estará acima de todos da cidade de Pyongyang. Todo o país. Não, eu vou me tornar o homem mais rico do mundo. E quando isso acontecer, vou comprar essa empresa só para ter o gostinho de te mandar embora. No mesmo instante, uma garota sai do elevador. Sendo venerada pelos seguranças, o seu nome é Shenmue, dizendo que pode demiti-lo agora mesmo. Ela é a irmã mais velha da família. Todos admiram ela e ficam apaixonadinhos, perguntando-se quem é ela. Você não conhece? É a filha do homem mais rico do distrito de Longqing, na cidade de Pyongyang. Minha ex-namorada? Por que ela está aqui? E por que ele está falando isso de mim? Senhorita Shen, por que não ignora esse inútil e conversa comigo? Como ousa chegar perto de mim? Eu acabei de demitir você, não? Então suma logo daqui. Mas, por quê? Porque você acabou de mexer com o futuro genro da família Shen. Como assim? O meu futuro marido. Lin Shu, a nossa separação foi devastadora. Se você concordar, estou disposta a me casar a qualquer momento com você. Meu docinho, você realmente gosta de mim? É muito mais do que isso. Eu quero lhe usar. Enfim, a noite de núpcias seria uma ótima opção. Semana passada, eu fui demitido da empresa e do nada me tornei o genro da família Shen. Os altos e baixos da vida são assustadores. E tem mais. Nós não se víamos há mais de 3 anos, mas ela apareceu de repente na minha frente querendo se casar, pois não tinha se recuperado da separação. E então lá vem ela, vestida de noiva. Está muito bonita e radiante. Já se passaram 3 anos desde a última vez que a vi, e ela está muito linda. Shenmue, não se preocupe, só vou amar você no futuro. Eu nunca vou desistir de você. Sempre vou te ajudar e nunca deixarei que nada te machuque. A mesma disse para fechar os olhos, que terá uma surpresa para ele. O que poderia ser? O tão sonhado beijo de amor verdadeiro? Mas não. Ela se aproxima e disse para ele pegar o dinheiro e sumir da sua frente. Mas nós não estávamos casados? O que aconteceu com a parte do marido e mulher? Marido e mulher. Foi tudo encenação, nunca vou deixar você encostar um dedo em mim. Como compensação, vou te dar um salário mensal de 100.000 yuan. Eu não quero seu dinheiro. Me diga claramente, você não tinha vindo até aqui para reatar? E ela o golpeia, dizendo para ele não ser um idiota. E isso é um aviso. A coisa que eu mais odeio na minha vida é um maldito homem que trai. E por isso eu nunca vou te perdoar. Eu traí você? Do que você está falando? E assim na calada da noite, lá vai ele falando, maldição. Eu ainda tive a sensação de que não seria tão fácil. No final, tudo foi apenas uma mentira. Para começar, qual foi o motivo para ela ter terminado comigo? E por que ela me chamou de canalha? Eu não fiz nada de errado. Dentro do apartamento do Lin Shu, ele está muito triste e mal consegue abrir a porta. Bocejando, ele entra e se depara com a mulher, dizendo, meu querido amor, finalmente eu te encontrei. Ué, quem é você e como conseguiu entrar? Eu sou a sua mulher da sua vida passada. E desta vez vamos continuar de onde paramos. E ele fica perplexo, afinal nunca viu uma garota tão linda daquela. Observando e dizendo o que ela vai fazer. Minha mulher de uma vida passada? Ela é louca. E ela disse que está ansiosa pela noite de núpcias. E ele pensa que essa situação está ficando muito fora de controle. É melhor ele se mandar daqui. E ele vai embora correndo e ela bloqueia, dizendo, não tenha, ou se esqueceu? Na nossa vida passada nós sempre fazíamos cultivo duplo bem juntos. Irá lhe mostrar. Mas o estranho foi que ela se teletransportou, né?
E ele pensa, em cultivo duplo? Onde eu fui me meter? E ela, do nada, o beija. E isso faz acender um enorme poder tão brilhante, muito mais claro que uma lâmpada. Esse poder cresce a cada vez que passa, e ele sente uma coisa estranha passando no seu corpo. A sua alma sai de seu corpo e, por incrível que pareça, ele pensa: ué, essa é a minha alma? Eu ainda estou vivo? Como assim? Essa luz irradiante começa a brilhar e ele pergunta onde está. Será que é a vida após a morte? Prestes a explodir, inúmeras memórias são espalhadas, sendo elas de doutores, escritores, advogados e pintores, carregando memórias de hackers, acadêmicos, mágicos. A memória de cada um representa um sistema de conhecimento único, carregamento das lembranças por completo. 100 pessoas, 200, 500, 1000, mais de 3.000, 9.999. Isso mesmo, eu tenho a memória de 9.999 pessoas. Tenho tantas memórias, eu sei tudo o que existe sobre o céu e a terra. Entre um mês depois, todo mundo pensa que ele está morto, afinal a morte é o fim de tudo. Mas um raio sai do céu imediatamente e lá vem ele novamente, despertando e dizendo que ainda não morreu. Todos daquele local acham que ele é um zumbi. Inclusive o pai da família disse para não dizer tanta bobagem. Que bom, meu genro, que você voltou. Mais cedo ou tarde sabia que você iria acordar. Não posso deixar eles saberem que minha alma saiu do meu corpo e recebeu as memórias de milhares de pessoas. Além disso, não seja tão grudento, velhote. Antes de mais nada, eu preciso dormir um pouco. Você não ouviu? Por que não leva o meu genro de volta para o quarto dele? Ah, será que essa é a lendária ressurreição real? Eu nunca imaginei que os céus fossem tão generosos. Eu realmente pensei que ele tinha morrido. Por bem, meu casamento é apenas de negócios para você, pensou a Shen. Na sala de jantar, ele espera. Enquanto isso, várias memórias de diversas personalidades surgem na sua cabeça. Com as memórias de tantas pessoas assim, ele sente que a sua perspectiva sobre o mundo está bem diferente. Parece que não consigo ver as informações por trás de cada item ou pessoa só com um olhar. Por exemplo, ele vê determinadas pinturas e vasos e artigos e já sabe determinar quais são os valores e a sua origem. Assim surge a maid, dizendo para servirem um jovem mestre. E esta comida foi feita para que possa se alimentar, então coma rápido. Como está esfomeado, não recusa. Ela pensa que a senhorita tem um péssimo gosto para homens. Por que ela se casaria com alguém assim? Então ele observa e já sabe. Eu também queria saber por que a senhorita Shenmue se casou comigo. E ela pensa, como? Como ele pode saber exatamente o que eu estou pensando? O que você está fazendo parada aí, como se tivesse visto fantasma? Venha e sirva o tio. Sim, senhor. Este é o genro que eu tinha te mencionado. Mestre, por favor, vai mais devagar. Está bem, então por que mesmo você não me serve? Ela fica meio constrangida, mas ao momento consegue disfarçar e diz: como desejar, jovem mestre. O homem, ao tocá-lo, sente uma enorme energia vindo dele. Como é possível a aura dele ser tão formidável? Algum problema? Não, me perdoe. Foi um acidente. Preciso perguntar se ele teve algum problema no dia do casamento? Ele está em coma por um mês, por quê? Sobre aqueles dois, o que eles estão conversando? Deixe-me ver o que as memórias de um orador podem conseguir. Ele tem uma energia infinita. Alguém colocou muita energia no corpo dele, destruindo a sua perfeita aptidão para o poder Ryugendan. Tem como resolver? O quanto isso vai influenciar no nosso plano original? O jovem mestre originalmente tinha o poder para se tornar um grande cultivador, mas com uma aura destruindo os seus meridianos no corpo, ele não tem qualificação para praticar nenhum refinamento básico de QI, muito menos algo mais avançado. Eles forçaram a Shenmue se casar comigo por causa de algum motivo oculto. Ah, era isso então que ela queria quando disse que queria o meu corpo? Ao mesmo tempo, ele se levanta e diz que ele não tem vergonha de ficar aqui e comer como se não fosse nada. Com a sua raiva, ele libera um ki, o fazendo cair da cadeira. Sobre isso, seu maldito trapaceiro, você tem ideia do que eu vou fazer com você? Oh, haha. Então, desde o começo, você obrigou a Shenmue a tomar a iniciativa para mentir para mim, pelo bem do meu corpo, Ryugendan, certo? Então, desde o começo, você começou a obrigar a Shenmue a tomar a iniciativa para mentir para mim, pelo bem do meu corpo, Ryugendan, certo? Como você sabia sobre o potencial de cultivação? Então, por que voltou a ser um inútil?
respondendo que não sabe o motivo, mas perdeu o seu potencial depois de ficar em coma na sua lua de mel. Bobagem, não existe nenhuma regra dizendo que precisa ser virgem para cultivar. Além disso, todos nós vimos a Shenmue abandonar você antes da lua de mel. Não vou te forçar a confessar, mas a família Shen não vai tolerar o inútil dentro de casa. Chamando os seguranças e ao cercarem, ele disse, sem problemas, eu posso ir embora sozinho. Isso é ótimo, essa cara finalmente vai embora e ninguém vai sentir a sua falta. Onde está a sua senhorita? O quê? E assim, ele inicia um tipo de hipnose bizarra e pede para que chame a Shenmue. E ela o obedece. Antes de ir, preciso esclarecer as coisas. Você mandou a Shenmue se casar comigo só por causa do meu poder oculto? É claro, idiota. O que mais você achou que seria? Lembre-se que você é só um inútil horrível em tudo. Esse corpo Ryugendan é tão importante para você, mesmo que isso custe a felicidade de sua filha? É claro, no mundo o poder é absoluto, é tudo. A maioria das pessoas normais só conseguem ficar no domínio de refinamento do QI durante toda a sua vida. Tenho feito pesquisas por muitos anos e experimentado pílulas medicinais, de nutrição, mas ainda não alcancei o básico do cultivo. Se você não tem um poder, como espera proteger aquilo o que tem? Nós estávamos procurando uma forma de fortalecer o nosso cultivo e encontramos você. O seu corpo, Ryugendan, é inútil para o cultivo sozinho. Mas as pessoas que cultivam com você atrás de uma arte de cultivo duplo conseguem liberar todo o seu potencial e em poucos dias é possível alcançar o domínio do núcleo dourado. Se a minha filha não tivesse desistido, eu teria feito ela praticar essa arte de cultivo duplo com você na noite de núpcias. O que é isso? Cultivo duplo? Eu sinto que perdi alguma coisa. Agora que você sabe o quanto é inútil, os meus homens vão te mandar para a África, para que possa ficar o resto de sua vida sem se incomodar. Eu sou o marido da Shenmue. Já pensou em considerar os sentimentos dela antes de me mandar para outro lugar desse jeito? Parece que o seu coma te deixou completamente maluco e delirante. Encontrar outro amor não é difícil. Espere um pouco, eu tenho a última pergunta. Foi você quem ficou falando para a Shenmue que eu estava traindo ela, certo? Como isso é possível? Eu me lembro da Shenmue me dizendo que viu você brincando com várias novinhas. Várias novinhas. Por que eu não tenho memória disso? Quem armou pra mim? Parece que se eu sair daqui vou ter que lutar. Então ele ativa as memórias do maior boxeador do mundo. O boxeador que já foi o número 1 do mundo. O verdadeiro rei do ringue. Lutando contra todo mundo. O pesadelo que todos os lutadores temem. Me entregue sua força. E assim, não acontece nada. Parece que mesmo assim, mesmo tendo as memórias dele, não pode fazer nada com o corpo fraco. Essa habilidade não parece ser um hack foda. Parem. A Shenmue aparece, ele fica impressionado. Shenmue, eu sabia que você não iria desistir de mim. Cai fora. O quê? Não fiquem parados, se livrem dele. Claro, Vossa Alteza. Não permito que tratem meu marido assim. Mesmo que ele seja um canalha, ainda é o meu marido. Por que eu deixaria vocês o levarem? Se acalme, minha filha. A família Shen não cuida de inúteis. Após algum tempo, nós encontraremos alguém melhor para você. Você vai perder tempo procurando por outra pessoa para depois tentar me persuadir a fazer o cultivo duplo? Eu vou ficar com ele. Não vai ser diferente de criar um cachorro. Se bem que às vezes os homens são realmente piores que cachorros. Pelo menos os cachorros não mentem. A escolha é sua. No dia seguinte, na área privada de Shenmue, ela, após o seu chá, pediu para Xuanhui vir a chamá-la para provocar o meu pai. E com isso poder ficar juntos. Linchu, você é um esperto. O que está dizendo? Eu só queria entender mais os limites do nosso casamento. Ela se levanta e se aproxima perante ele. Mas ele percebe que está saindo uma aura estranha, espiritual do seu lado. Ela se aproxima e disse para não bancar o idiota. Sabe muito bem que você sempre foi inteligente. Você tem algo para dizer? Não chegue perto. Me conte, depois que te expulsei da nossa lua de mel, o que realmente aconteceu com você? Vamos, diga o que realmente aconteceu no nosso casamento. Eu não vou pensar em 2 vezes em cortar você em 2. Calma aí, eu vou... Se acalma, não brinca com isso, eu vou falar. Não vou conseguir usar as minhas memórias para sair desse problema com ela, liberando todo esse poder. No mundo o poder é tudo,
mas com certeza eu não posso contar para ela sobre as memórias. E muito menos como eu conseguir as memórias, senão a minha masculinidade já era. Quando eu cheguei em casa, uma mulher de cabelo branco apareceu do nada. Ela disse que era a minha mulher de uma vida passada. Depois injetou a sua aura dentro do meu corpo e eu desmaiei. Mulher de cabelo branco? Não é difícil de acreditar que um canalha como você tivesse uma antiga mulher. Eu realmente não sei quem é ela, e também não sei o motivo para ela ter feito isso. Mas por que você continua insistindo em me chamar de canalha? O que eu te fiz para merecer tudo isso? 3 anos atrás, no hotel Long Hall, no quarto 766, eu vi você com 4 lindas mulheres. Estava esbanjando e feliz. Então, quando estava fora, você ficava fazendo atividades em equipe? Ou estava tentando aprender um novo idioma com a boca delas? Do que você está falando? Eu nunca fiquei no hotel Long Hall e muito menos fiz algo assim. Como isso é possível se eu te vi com os meus próprios olhos? A empregada no mesmo instante aparece com várias roupas e entrega. Na verdade foi uma ordem. Que a partir de hoje todo o trabalho doméstico será feito por ele. Se não conseguir fazer isso, então pode pegar as suas malas e ir embora. Agora você está nas minhas mãos, seu maldito. Certo, eu vou fazer isso então. Com as milhares de memórias que eu tenho, vou surpreendê-la com a minha capacidade em fazer o trabalho doméstico. Como lavar roupa? Pode ser tão difícil. Ele sente algo chegando. Parece um caminhão, com mais roupas, e despejando em cima dele. Mas, como você consegue lavar tão rápido, vou deixar o resto com você. Na cozinha, ele demonstra ser um verdadeiro Masterchef, cortando a cebola no mais fino possível. Mas ela fala que é muito pequeno, faça de novo. Tá, vou fazer, ok. Apenas me espere, vou te devolver tudo o que você está me fazendo passar. Por que essa família tem tantas roupas para serem lavadas? Chegando discretamente na sala do pai da Shenmue, ele ouve que o seu cassino em Las Vegas coletou 10 milhões de notas falsas. O gerente desse cassino não foi o que você recomendou para mim? Já chega. Isso é óbvio. Tem alguém tentando envergonhar a senhorita. É tudo culpa minha e eu vou resolver a falta do dinheiro. E também irei cuidar daqueles que enganaram nossa família Shen. Você? Como vai resolver isso? O mistério por trás dessas notas falsas, que até a polícia está oferecendo uma grande recompensa. Notas falsas? Que coisa é isso aí? Carregando memórias em especialidade em falsificação. Por que eu estou perdendo tempo com trabalho doméstico? Eu preciso ganhar dinheiro rápido envolvendo notas falsas. Dentro do armazém da família Shenza, ele diz que pode ser inútil sem o corpo de um cultivador poderoso, mas sabe como escolher as suas batalhas. Por ora, irá aproveitar a família Shen para ter onde morar. E primeiro, irá dar uma olhada na internet. Quando ele se tornar um mestre em controlar as 10 mil almas e ser a pessoa mais rica de Longshen, então fará a família Shen o implorarem de joelhos. Encontrando a lendária Dark Web, ele percebe que existe um link em uma super promoção, máquina para a criação de notas falsas à pronta entrega. E então ele finalmente encontrou. Irá dar uma saída e pegar algumas coisas. Ele pensa que pode ser reconhecido se for fazer negócios assim. Então ele invoca a memória de um maquiador. E está na hora de se disfarçar. Um grande poder em volta do container e ele aparece com um enorme visual um pouco diferente, dizendo que ficou bom. Na madrugada, ele chega em um local dizendo que veio ver a máquina de impressão de dinheiro e poderia mostrar. Está lá dentro. Pode entrar para dar uma olhada. Perfeito. Essa é a máquina original? Nós concordamos em 5 milhões. Onde está o dinheiro? Infelizmente, tudo que eu tenho comigo é apenas uma nota de $100. Está querendo me enganar? O que veio fazer aqui se não trouxe o dinheiro? Ei, não é uma nota qualquer. Eu mesmo produzi essa nota de $100. Não me venha com essa. Como é possível produzir algo com tão qualidade? As notas falsas que você fez não podem ser distribuídas no mercado por causa de alguns problemas técnicos. Sem mencionar que elas não são comparáveis com as notas produzidas por outro grupo com melhor qualidade, certo? Sim, mas o que você está planejando? Enquanto elas se parecem reais, ninguém vai notar a diferença das notas falsas mesmo comparando com as verdadeiras. 2 horas. É todo o tempo que eu preciso. Ótimo, eu quero ver do que você é capaz de fazer. Lin usa todo o seu conhecimento que adquiriu para produzir essas tais notas. Até o dia amanhecer, e ele chamando dos lacaios,
Ele pede para que vá inspecionar as notas. E ao chegar ele vê 5 milhões que ele fez durante a madrugada, ficando impressionado. Mas se conseguiu fazer tão rápido, não será fácil notar que é falsa só olhando? Mas como assim você fez isso? Que diabos? É exatamente igual. É igual ao dinheiro real. Me desculpe a ousadia, mas qual é o seu nome? Meu amigo, apenas me chame de Sr. Wei. Dentro de um grupo de notas falsas, alguém a mais está inspecionando sobre aquilo, dizendo que alguém está querendo roubar o seu trabalho. Alguém está querendo roubar o trabalho. Ele consegue produzir melhor do que as notas falsas, autênticas. Claro, as nossas, né? Você está enganado. Isso aqui é dinheiro real, não? Você se lembra? Yuan Chao. Esse cara não tinha sido destruído por nós? Ouvi que os negócios deles faliram e ele estava tentando vender a máquina. Alguns garotos viram com os próprios olhos todo o dinheiro dele saindo do galpão. Ele está em Carrots com um homem chamado Sr. Wei, a pessoa que fez o dinheiro. O que você está esperando? Vá logo convidar esse Sr. Wei para trabalhar para nós. Posso prometer o que quiser para ele. Ele responde que já tentou recrutá-lo, mas a resposta dele foi exatamente essa. Meio período de trabalho? Você sabe que é impossível ter um trabalho secreto como esse se me quer tanto assim. Suponho que vou precisar de um parceiro. Não nos ignore. Ainda estamos aqui. Do total de pontos de partida até aqui, um total de 6 voltas foram feitas com base na velocidade e no tempo. Devíamos estar em algum lugar nos arredores de Longshan. Então você é o cara certo? Me diga o seu nome. Combinando com a análise de solo deste armazém e a intensidade da luz atual, posso concluir que este lugar é uma oficina abandonada. Olá, não estou falando com você, certo? Qual é o seu nome, Sr. Wei? Inesperadamente, eles mudaram a máquina de impressão de dinheiro para este lugar também. Eu? Meu nome é Wei Shenmue. Por que ele precisa saber disso? Presumo que também não seja o seu nome verdadeiro. Foi você que fez isso, certo? Espero que possa trabalhar para nós. Eu já disse, droga, como ele desamarrou a corda. Eu não trabalho para outras pessoas. Se quiser, podemos nos tornar parceiros. Ele o agarra e disse: se ele acha que está em uma posição de negociar, você ainda não percebeu que poderíamos te matar agora mesmo e ninguém ficaria sabendo? Mas se você me matar agora, vai perder mais do que apenas um parceiro. Você vai descartar a oportunidade de descobrir sonhos não realizados. Sonhos? Por acaso, eu não estou em um conto de fadas. O meu sonho é que um dia não haverá mais notas falsas nesse mundo. Isso tudo é porque todas as pessoas do mundo vão usar as notas falsas que eu fazer. Ninguém vai conseguir dizer a diferença entre notas reais e as notas falsas, porque as minhas notas falsas são os mais reais do que uma nota real. Eu tenho a tecnologia, mas você tem os equipamentos e as conexões. Se cooperarmos, prometo produzir todos os dias 100 milhões de yuans falsos. Sério? Você pode produzir tanto assim? Atualmente, a capacidade diária de todas as máquinas de impressão de notas é de no mínimo 10 milhões e ainda vem um grande número de notas falsas com defeito. Se ele pode fazer isso, então a parceria pode ser vantajosa. Isso é uma promessa, no entanto vou exigir 51% das ações, além de 10 milhões que devem ser depositados. Vocês devem me dar em dinheiro verdadeiro para que essa operação funcione. Está louco? 51% das ações? Como isso vai parecer uma parceria? Você vai parecer como se estivéssemos trabalhando para você. Podemos firmar um acordo desde que você não permita estar envolvido num processo de produção. O que acha? Parceiros, então? Está certo. Quando aprendermos suas habilidades, você estará dormindo profundamente em seu leito de morte. Assim que conseguir os 10 milhões que forem roubados da família Shen, vou trancar todos vocês aqui antes que possam fazer algo. No dia seguinte, a esposa de Lin pergunta se o dinheiro já foi arrecadado. Não é tão fácil arrecadar 10 milhões em um curto espaço de tempo. Senhorita, ouvi dizer que desta vez quem estava atacando era o Shen Xin. Ele queria tirar todos os negócios da sua família. E então vai encontrar alguém para ajudar. De qualquer forma, precisamos ganhar dinheiro com urgência. Com sua licença, senhorita Shen, vim aqui para ajudá-la. Não, obrigado. Eu acabei de despedir você do grupo Shen. Não me odeia por isso? Eu odiar você? Não, é claro que não. Na verdade é o oposto. A única razão pela qual comecei a trabalhar no grupo Shen foi para perseguir você. Embora nossa família Jing não seja tão rica quanto a sua, ainda somos uma família rica e bem conhecida em Longshan.
10 milhões é o que eu vou te dar para compensar o déficit do cassino. Ele fala sussurrando, isto é, caso você se divorcie daquele canalha do Lin Shu. Pegando em seu ombro e dizendo que afinal, não vamos esquecer o que ele fez no hotel Dorset, em Lunghao. Desgraçado, como ele se atreve a roubá-la na minha frente. E como ele sabe sobre o hotel Dorset? Ele tem algo a ver com isso? Não estou tão desesperada assim. Sua ajuda não é necessária. Ao mesmo tempo, ele leva um golpe do Lin, dizendo que como se atreve a subestimar a minha esposa. Você realmente acha que ela não vai conseguir os 10 milhões? O deixando bastante assustado. Talvez o dinheiro caia do céu bem na nossa frente. Então a Shen Mu vai me se apaixonar por mim e eu vou herdar a herança da família Shen. Dinheiro caído do céu? Você está delirando? Um franco como você não combina com uma linda mulher. Levando uma mala na cara, alguém fala que está cumprindo a ordem do Sr. Wei. Trouxe os 10 milhões para ajudar a senhorita Shen Mu. Sr. Wei? Eu conheço essa pessoa de algum lugar? Que razão ele teria para me mandar algum dinheiro? O Sr. Wei disse que mandou os 10 milhões para ganhar a sua confiança. Agora, se quiser vê-lo, vá até o quarto 1766 do Hotel Dorset, às 3 horas da tarde, e ele vai aparecer. Por que o Sr. Wei escolheu de se encontrar naquele quarto? Parece que realmente ele tem culpa pelo que aconteceu. Então ela se dirige àquele misterioso hotel. Mal ela sabe que está sendo vigiada por um dos seus admiradores, dizendo que irá esperar 5 minutos até o Sr. Wei aparecer. Vamos ver quem é esse cara. E se ele vai tentar ter essa coragem de tentar roubar a mulher de Jing Ying. Chegando lá, ao abrir a porta, pergunta-se qual seria o propósito desse encontro. Ela se depara com ele, com lindas garotas. Alguma delas pergunta se ele tem mais alguma coisa que queira comer. Lin Shu, seu maldito, depois de me implorar, dizendo que não era um canalha. Ah, Shen Mu, se acalme, é apenas um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Ah, pare, eu não sou Lin Shu. Haha, parece que você caiu direitinho na minha habilidade de transfiguração da Coreia do Sul. O tipo de habilidade que cobre todo o rosto com uma ara, criando uma espécie de máscara permitindo temporariamente se passar por uma pessoa. Senhorita Shen Mu, a pessoa que você encontrou há 3 anos atrás, aqui neste hotel, não era um Lin Shu, mas sim um impostor. A pessoa que armou tudo isso queria destruir o seu relacionamento. Seria possível? O que durante todos esses anos eu tratei mal o Lin Shu, mesmo ele não tendo feito nada? Então, você é o Sr. Wei? Por que está me mandando isso? E por que me mandou todo esse dinheiro? Mantenha o papel, calma. Não posso dizer nada que coloque a minha identidade em risco. Vou apenas improvisar. Se não fosse pelo Lin Shu, hoje eu não estaria vivo. Mesmo ele não me conhecendo, acredito que mostrar a verdade é a melhor forma de pagar esse débito. Não me entenda errado. Não estou fazendo isso por você. Então, o Sr. Wei tem alguma ideia do que armou para Lin Shu 3 anos atrás? Aquele homem que o vigiara sai correndo e disse que exija que o Sr. Wei fale que tipo de bobagem é essa. É claro, o culpado é ninguém mais do que Jing Ying, que acabou de entrar em um momento muito infeliz. O quê? Culpado? Por que tem tantas pessoas neste quarto e sobre o que estão discutindo? Não importa quem é você, me escute claramente. A Shen Mu é minha mulher e eu não vou ficar sentado vendo alguém tentando roubá-la. Ah, sua mulher? Parece que já se esqueceu que ela é casada. Não? Como você poderia ter esquecido? Para começar, foi você o culpado pelo divórcio deles. É um prazer ver você novamente, Sr. Jing. Por que você ficou um bom tempo sem pedir os nossos serviços? Já se esqueceu? Mas eu não conheço vocês. Ah, não faça esse tipo de brincadeira. Você era nosso convidado VIP há 3 anos atrás. Finalmente eu consegui hackear o sistema de arquivos do hotel e encontrei que era o Jing Ying que estava aqui há 3 anos atrás. Não tem como ele mentir para se safar dessa. Naquele dia, você era muito habilidoso. Calma, Shen Mu, eu posso me explicar. Sr. Wei, por favor, me passe o seu telefone para contato. Assim que puder, vou devolver os 10 milhões que me emprestou. Não precisa me pagar, apenas trate o seu marido de uma forma mais gentil. E assim, ele vai embora. Na noite daquele mesmo dia, vê que está na hora de se tornar o Sr. Wei novamente e se encontrar com os seus parceiros de negócio. Mas
Senhorita Shen aparece dizendo para onde está indo. Ele está indo para o armazém, que é o local que está dormindo. Mas ela fala que não, precisa disso. A partir de agora, irá dormir no mesmo quarto que ele. No dia seguinte, ele vê a serva perguntando se ela está em estado alterado. Carregando a sua experiência em leitura de lábios, ele vê que ela não os avisou que não confiassem em nenhum microcrédito. Aqueles agiotas são enganadores. Somente diga ao meu irmão que não pegue mais empréstimos. Eu farei algo com os 200 won. Não se preocupe comigo. Te peço que confie em mim. Não esperava que eles tivessem a situação financeira tão grave, hein? Porém, esta é uma boa oportunidade para fazer algo bom antes que tudo se encaixe. Dentro do armazém, ele vê que em comparação com o isoflurano, o sevoflurano é mais potente, precisa ser menos para manter seu efeito enquanto está no sistema respiratório. O que quer de mim dessa vez, Sr. Wei? Para começar, preciso que me transfira 200.000 won para esta conta e meu nome. Enviar dinheiro de novo? Você é realmente um filântropo. Não seja invejoso. Agora o próximo é mais importante. Para isso, preciso de muita ajuda. Na reunião, ele vê que o que realmente pode dizer, Sr. Wei, realmente é outra coisa. 100 milhões de dinheiro falso, hein? Em tão pouco tempo, como você realmente conseguiu. Temos aprendido muito com você com o passar do tempo que temos passado juntos e realmente está beneficiando nossa cooperação. Somente eu me beneficiei, já que possuo 51% das ações. Ah, sim, uma troca realmente verdadeira e equivalente. Você está brincando comigo? É como a forma mais burra e clichê de matar alguém. Não poderia ter pensado em algo melhor do que envenenar minha bebida? Mas do que você está falando, Sr. Wei? Não se faça de idiota. Você sabe muito bem como eu. Que espera ser apunhalado pelas costas em qualquer momento se faz negócios no submundo do crime. Jogando a bebida no chão, ele fica impressionado, mas é acionado vários capangas. Nesse caso, vamos deixar as coisas claras. Agora que entendemos sua técnica, não temos uso mais de você. Não quer ao menos terminar de comer? Que pena. Essa comida está deliciosa. Sr. Wei, é vergonhoso vê-lo fingindo estar tranquilo. Já descobrimos que não tem capacidade espiritual. Assim que agora somente pode se render. Então acabou para mim? Bom, o que você pode fazer? Esse quarto está fechado e eu garanto cuidadosamente a preparação. Por isso que não há nenhum lugar para qual você possa fugir. Correr? Você pensou que estava fora dos meus planos? Que? Então você sabia desde o início? Veio para aqui sabendo que iria perder? Claro, porém porque acredita que eu estava esperando minha própria derrota? Acredita que o poder espiritual é a força mais forte deste mundo? E existe alguma outra coisa? O que é isso? Esse gás? E realmente, ele já tinha um plano extra. Um gás venenoso foi penetrado naquele lugar. O conhecimento e a ingenuidade são as forças mais poderosas. O flashback é mostrado e realmente ontem ele oferece isso. Um controle remoto para a bomba de anestesia caseira. Faz um tempo que havia pedido para alguém pôr o gás analgésico no sistema de circulação de ar, para poder liberar uma névoa prejudicial quando fosse o momento adequado. O resultado do nosso pequeno conflito de hoje foi decidido há muito tempo atrás. Seu imbecil bastardo. Sabe quem nos apoia? Nosso chefe também é o chefe de todo o submundo de Tóquio. Se você se atrever a virar contra, somente se renda. O que vai fazer? É por causa do nosso dinheiro? Você vai querer levar os 100 milhões completos? Pra quê? Quando eu sempre poderia ter ganhado dinheiro legalmente? Parece que agora o gás já está fraco, o suficiente para que eu possa respirar. Erguendo um isqueiro e dizendo que não precisa de dinheiro ganhando de forma ilegal. Por sorte, nenhuma nota falsa que imprimiu no começo entrou em circulação. E ele disse: por que está fazendo isso? Porque você ofendeu uma pessoa muito perigosa. Sr. Wei acaba de queimar todo aquele dinheiro. E naquela mesma noite ele chega na mansão. Essa não é a residência da família Shen? Que tipo de pessoa você é? Bem, é melhor você não me perguntarem. Mas, mesmo minuciosamente, a empregada está ali observando. O que você está fazendo o dia todo para voltar tão tarde? Eu? Não importa, eu tenho um favor para te pedir. Escutei da senhorita
que você e o Sr. Wei são amigos, certo? Sabe onde ele está agora? Ele me ajudou muito. Quero agradecer essa pessoa. Sr. Wei, você esqueceu seus óculos de sol no carro. Por sorte, não sou o tipo de pessoa que os roubaria. O clima ficou tenso e ela finalmente descobriu que o Sr. Lin Shu é o Sr. Wei. Mas por que ele te chamaria de Sr. Wei? Sim, porque ele me chamaria de Sr. Wei. Talvez ele me confundiu com outra pessoa. Haha, sim, eu vim ver o Sr. Wei. Quem é você, garoto? A senhorita disse que o Sr. Wei estava usando esse óculos de sol, como esse que está em suas mãos agora mesmo. Poderia ser que você planeja se passar pelo Sr. Wei para enganá-la. Meu Deus, vou informar a senhorita agora mesmo. Boa suposição, mas não é uma atuação. Me reverencie, porque sou o único, o astuto, o legítimo, o único, o inigualável Sr. Wei. Hã? Esse cara tá louquinho, hein? Haha, como isso é possível? Que você se compare com um homem como o Sr. Wei? Você está procurando o Sr. Wei. Pode agradecê-lo por ter transferido 200.000 wons? Idiota. Como você sabe? Não me chame de idiota. Já expliquei a Shenmue como me incriminaram. Quero te mostrar algo. Conhece esses rapazes? Seus nomes reais são Windu e Winming. Estão por trás do grupo de bilhetes falsos que enganaram a família Shen com esse dinheiro. Os 10 milhões de yuanes que eu dei a Shenmue foram exatamente extraídos diretamente dele. Ainda me nego a acreditar que seja tão altruísta. Vou ir à senhorita agora mesmo para informá-la. E ele o agarra e fala que se alguém se atrever a tornar conhecido sua identidade secreta, se verá obrigado a agir. E o que você pode fazer? Eu ainda vou dizer a ela. Wen Xiao, pegue o seu celular e comece a tirar fotos. Ok. O quê? E ele a beija inesperadamente, dizendo que se pensar em dizer a Shenmue que ele era o Sr. Wei, vai enviar essas fotos dizendo que você tentou me seduzir. Como você se atreve? Como eu me atrevo? Como se atreve a me chamar de idiota quando tenta fazer algo assim? Enquanto isso, no quarto da Shenmue, ela realmente espera ele e disse porque o Lin Shu ainda não voltou. Está muito tarde. Mas ele já está no quinto sono. E ela fala, por acaso, que horas que você voltou? Fiquei te esperando a noite inteira para você voltar. O que você está fazendo? Noite passada? Não. A empregada me deixou limpando e eu acabei perdendo muito tempo fazendo serviço doméstico. E ela a chama e disse, você sabe onde o Lin Shu estava ontem à noite? Ele ficou enrolando com o trabalho doméstico ontem à noite, então eu fiz ele trabalhar mais. Isso é tudo por enquanto. De qualquer forma, queria te dizer ontem à noite que o aniversário de meu pai será em 3 dias. Então pegue este cartão e compre um presente para ele. Obrigado, mas eu posso comprar um presente para o meu sogro com o meu próprio dinheiro. Então eu também vou voltar para o trabalho. E ele a chama e disse, muito obrigado pelo que acabou de fazer. É tudo culpa sua. Durante todos esses anos que cresci junto com a senhorita, eu nunca menti para ela. Mas por sua causa, eu tive que quebrar a confiança que ela tem em mim. E ela começa a chorar. E ele pede mais desculpas. E pede para que se acalme um pouco. Era necessário ter mentido. Caso contrário, como eu diria para ela tudo o que vem acontecendo? Por que não dizer a ela que o dinheiro veio de você? Porque na mente dos mestres da família Shen, sou um genro vilão incompetente, Lin Shu. Meu status social é mais baixo do que os vermes no seu lixo. Todos vocês acham que eu sou um imprestável, um aproveitador que quer aproveitar da Shenmue. Quem me levaria a sério se dissesse que não ajudei com 10 milhões? Por isso, estou esperando com esperança até que meu poder e influência aumente. Nesse ponto, eu vou explicar naturalmente as coisas para a Shenmue. E isso é verdade? Você é mesmo quem doou aquele dinheiro? Mas é claro, mas ninguém pode saber disso. Por agora, quero poder contar com você para me ajudar a esconder coisas importantes, ok? Lamento muito termos começado com o pé errado. Se eu soubesse que você estava fazendo isso para o benefício da senhora e meu, está tudo no passado. Fique tranquila. O importante é que você sabe que eu não sou seu inimigo e que não faria nada que afaste da Shenmue. Agora vamos voltar ao assunto. O pai da Ryuhi está fazendo aniversário. Você sabe em que ele está interessado? Muitas coisas para listar, antiguidades, consolos, pinturas, joias de jade, mas o mestre se tornou obcecado por filmes relacionados a investimento nos últimos anos.
Ele adora especialmente a atriz Shang Jing, que é muito popular agora. Shang Jing? Agora, onde eu ouvi esse nome? Essa é ela. Não é ela que é o amor que aparece nas memórias da minha alma de um diretor de cinema? Minha querida Jing, você é tão linda. Eu não posso descobrir seu lado mau, não importa como eu olhe. Lamento por não ter nenhum dinheiro comigo, mas só posso pagar este miojo. Não tem problema, ainda temos bastante miojo para comer. Meu amor, eu vou sempre te amar. Por favor, seja gentil, essa é a minha primeira vez. Ah, então é ela. Ela acabou sendo mais familiar do que eu pensei. E ele pega em suas mãos e disse que irá direto para a casa dela falar com ela pessoalmente. O que será que vai acontecer? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau!